Olá, meus amigos, minhas amigas, que a paz do Senhor Jesus possa te alcançar neste momento. Sou o pastor Eliúde e eu tenho uma palavra da parte de Deus para os nossos corações a partir deste momento. E o tema de hoje é perdão. O que você pensa sobre isso? O que você pensa sobre esse assunto? Sobre perdão, sobre perdoar, sobre receber perdão. Nessa oportunidade eu quero tratar sobre esse assunto, que é um assunto de suma importância, mas que por causa do nosso orgulho, do egoísmo, do egocentrismo humano, e entre outros comportamentos e posturas, tem levado pessoas a se tornarem insensíveis aos seus semelhantes. Sendo assim, praticar o perdão não é um exercício fácil de ser colocado em prática. Afinal, requer o enfrentamento de algo muito dolorido. Se você tiver que perdoar alguém, é porque você foi maltratado, você foi ferido, você foi, de certa forma, acometido de um enfrentamento de alguém em alguma circunstância. E esse momento traz raiva, ressentimento. Também pode ser encarado como um ato de franqueza, pois socialmente se constrói um conceito de que pedir perdão é um ato de submissão. No entanto, meus amigos, quem não consegue perdoar alimenta a raiva e a mágoa, que juntas só interferem de forma negativa na saúde física e emocional de todas as pessoas. A especialista que eu tomei como base, a psicóloga e psicanalista Susana Avison, explica ainda que as mágoas, meus irmãos e meus amigos, e os ressentimentos são geradores de estresse que causam respostas fisiológicas de defesa, como adrenalina, a também noradrenalina, Essas substâncias, quando são produzidas em quantidades demasiadas no nosso organismo, podem provocar reações adversas, como elevação na pressão arterial, alteração nos processos metabólicos, diminuição no fluxo sanguíneo do coração, entre outros. Percebe que como a Bíblia ela é a palavra de Deus, tudo o que a Bíblia orienta é para o bem do ser humano. E quando a gente não obedece, a gente sofre isso na vida, ou seja, no decorrer da nossa vida. A gente sofre mais do que deveríamos. Qual tem sido a sua visão em relação ao perdão? Eu quero ler um texto da palavra de Deus. Não tenho como falar de Deus sem ler a Bíblia. Então eu quero ler um texto aqui da palavra de Deus, que está escrito no Evangelho de São Mateus, capítulo 18, versículo 23 a 35. E eu quero que você preste atenção nessa leitura. Diz assim: foi o Senhor Jesus que contou esse fato. Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele, sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha para que a dívida lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia em dinheiros e lançou mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu companheiro, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis. Antes foi encerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida por completa. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que passara. Então o seu senhor, chamando à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicastes.
Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que lhe devia. Assim vos fará também o meu Pai Celestial, se do coração não perdoares cada um a seu irmão as suas ofensas. Esse é o texto da Bíblia Sagrada que Jesus contou. Perdoar, meus amigos, significa desculpar um erro ou uma ofensa. Na Bíblia, a palavra grega traduzida perdão quer dizer literalmente abrir mão, deixar ir embora. É como se alguém abrisse mão do pagamento de uma dívida. Jesus usou essa comparação quando ensinou seus seguidores a orar. Lucas, no capítulo 11, versículo 4, está escrito: perdoa-nos os nossos pecados, pois nós mesmos também perdoamos a todo aquele que está em dívida conosco. Também na ilustração do escravo que não quis perdoar, Jesus comparou o perdão ao cancelamento de uma dívida. Perdoamos outros quando deixamos de guardar ressentimento. Além disso, abrimos mão de qualquer compensação pelas mágoas ou prejuízos que tivemos. A Bíblia ensina, meus queridos, que o verdadeiro perdão nasce de um amor que não procura seus próprios interesses. Esse amor não contabiliza os erros. O apóstolo Paulo escreveu em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 4 e 5. Ele diz assim: O amor é sofredor, o amor é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal. Quem perdoa, ama. Quem não perdoa, não ama. Perdoar não significa fechar os olhos aos erros de outros. Na verdade, a Bíblia condena quem acha que ações erradas são inofensivas ou aceitáveis. No livro do profeta Isaías, capítulo 5, versículo 20, está escrito: ai dos que chamam ao mal bem e ao bem mal, que fazem das trevas a luz e da luz as trevas, do amargo doce e do doce amargo. Você não pode encobrir o mal, você não pode encobrir o erro, mas você tem que fazer a sua parte, perdoar. Fingir que nada aconteceu. Deus perdoou os pecados graves do rei Davi, mas não o livrou das consequências de suas ações. Deus até mesmo fez com que os pecados de Davi fossem escritos na Bíblia. Assim eles são lembrados até hoje. Eu fico pensando que no livro do profeta 2 Samuel, capítulo 12, versículo 9 a 13, está escrito algumas das consequências que o profeta, ou seja, que o rei Davi teve que assumir por causa do seu erro. O Senhor Deus diz assim, uma das primeiras consequências: não se apartará a espada jamais da sua casa. Depois, eis que suscitarei da sua própria casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos. Porque tu fizeste em oculto, mas eu farei esse negócio perante todo Israel, perante o sol. E o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi, e adoeceu gravemente e morreu. Percebe que o pecado de Davi foi perdoado, mas as consequências ele teve que carregar pela sua vida. Você deve perdoar as pessoas por qualquer coisa que deve ter feito para você. Não se preocupe, que o que todos plantam vão colher. As consequências as pessoas vão carregar. Como perdoar? Lembre-se do que está envolvido em perdoar. Perdoar não significa fechar os olhos aos erros dos outros ou fingir que nada aconteceu. Você simplesmente abre mão de guardar ressentimento. Reconheça que perdoar traz benefícios. Abrir mão da raiva e do ressentimento pode ajudá-lo a se manter calmo, melhorar sua saúde e aumentar sua felicidade. Na verdade, você não perdoar, você manter um coração duro, é você tomar veneno para outra pessoa morrer. Às vezes as pessoas nem sabem o ressentimento que você tem contra ela, e é você que está sofrendo. No livro de Provérbios, capítulo 14, versículo 30, diz assim: o coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. O que Salomão quis dizer com isso? Que quando você perdoa, o seu coração fica limpo. Eu já disse várias vezes que perdoar é fazer uma faxina no coração, no estado emocional.
No Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 9, o Senhor Jesus diz assim: bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Quem não perdoa não tem paz, vive uma vida angustiada. Em São Mateus, capítulo 6, versículo 14 a 15, diz assim: mais importante do que isso, o segredo para ganhar o perdão de Deus é perdoar os outros. Coloque-se no lugar de outros. Todos nós somos imperfeitos. No livro de Tiago, capítulo 3, versículo 2, diz assim: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Gostamos quando outros nos perdoam, por isso também devemos perdoar os outros. Mateus, capítulo 7, versículo 12, diz assim: assim, em tudo, faça aos outros o que você quer que eles façam a você, pois esta é a lei e os profetas. Seja, meu irmão, meu amigo, razoável. Quando tivermos de lidar com uma ofensa pequena, podemos aplicar o conselho da Bíblia. O apóstolo Paulo escreveu aos Colossenses, capítulo 3, versículo 13: suporte-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoe como o Senhor lhes perdoou. Meu amigo, não demore. Faça esforço para perdoar o mais rápido possível, em vez de permitir que a raiva tome conta de você. O apóstolo Paulo novamente escreve aos Efésios, capítulo 4, versículo 26 e 27. Ele diz assim: quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha e não dê lugar ao diabo. O perdão de Deus, meu amigo, é condicional. O Senhor Jesus disse no capítulo 6, versículo 12 de São Mateus, ele diz assim: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Quem não perdoa, não merece perdão. O próprio Senhor Jesus disse no capítulo 6, 37 de Lucas: não julguem e vocês não serão julgados. Não condenem e não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. O próprio Jesus disse no Evangelho de São Mateus, capítulo 6, versículo 14 e 15: porque se perdoares aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Mas se não perdoarem aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não perdoará as vossas ofensas. São Marcos, capítulo 11, versículo 25, Jesus continua dizendo: e quando estiveres orando, e se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Em 1 João, capítulo 2, versículo 9, o João diz assim: qualquer um que professa estar na luz e odeia seu irmão, ainda está nas trevas. O próprio escritor aos Hebreus, capítulo 8, versículo 12, também diz assim: porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Se você quiser perdão, você tem que perdoar. A falta de perdão interfere de forma negativa na saúde física e emocional. O ressentimento e a raiva são estressores de grande porte para a nossa saúde, impulsionando a depressão e a ansiedade. A limpeza dessas emoções negativas desempenha um papel fundamental para a manutenção do bem-estar. Perdoar, repito, é fazer uma faxina no emocional. Meus amigos, se você quiser perdão de Deus, e diga-se de passagem, todos nós precisamos, todos nós carecemos de perdão de Deus, porque todos pecamos, todos erramos em muitas coisas, e nós precisamos ir rapidamente no perdão de Deus. Mas para receber o perdão de Deus, é necessário perdoar as pessoas. Seja qual for o que te fizeram, seja o que for que fizeram a você, você tem a obrigação de perdoar, a não ser que você não queira perdão de Deus. Acredito que você é uma pessoa sensata, uma pessoa que entende que você precisa do perdão de Deus. Você deve perdoar o seu semelhante. Esta é a palavra que Deus tem para você neste momento, uma palavra direta do trono de Deus, que impulsionou meu coração a falar com você. Deus abençoe a sua vida, e a minha oração é que o Espírito Santo sempre desperte você a perdoar o seu semelhante. Em nome do Senhor Jesus, que tenha a paz no seu coração e na sua vida.